Fala galera, beleza? Aqui é o professor Thiago Almeida, do curso FIC, Desenvolvedor de Páginas Web, e hoje eu estarei apresentando o conteúdo sobre o elemento HTML Div, da disciplina de Desenvolvimento Web. E a div, galera, ela define uma divisão ou seção de um documento HTML, ou seja, da sua página de internet. O elemento div frequentemente é utilizado como um container para outros elementos que você estará aplicando, né, no layout do seu site. Né, você vai estilizar o seu conteúdo por meio de blocos, né, que formarão o seu layout. E ele é muito útil para inclusão e interação com scripts, né, com JavaScript. Então, é, hoje nós estaremos fazendo uma atividade prática, né, criando um layout básico, né, utilizando a tag HTML div, certo? E aqui eu estarei apresentando como que nós iremos agrupar esses elementos, né, como que vamos organizar o layout de uma página web. E aqui tem um exemplo aqui das divs, né, que seriam essas caixinhas aqui, que formam o seu site, né, como que você utiliza ela, como que a gente utiliza essa tag, né, como que abre, fecha a tag, aqui dentro vai o seu conteúdo, seus outros elementos, que seriam outras tags, né, como texto, imagens, títulos, vídeos, né. Aí aqui tem um exemplo, né, de uma divisão. Estou dividindo a página em duas partes, certo? Temos alguns atributos também na div, né? Por exemplo, o ID, que seria um identificador daquela div. Então, quando você coloca um ID nela, você tem que configurar o visual dela pela ID. Se você quiser que várias divs sejam parecidas, né, que tenham um formato parecido, você pode criar uma classe para determinado grupo de divs. Você pode definir a borda também, né, de uma caixa, né, de um retângulo. Você pode definir a altura dessa seção, a largura dessa seção do seu site, certo? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui um exemplo prático de utilização da div no seu layout HTML. Aqui, pessoal, quando nós vamos, né, desenvolver uma página, a primeira parte você tem que fazer o desenho do seu layout, definir, né, as partes do seu site. Por exemplo, ó, onde que será o cabeçalho, o que, que você terá no conteúdo, uma parte para o rodapé, outra parte lateral aqui que pode ser um menu de navegação, certo? Nesse caso aqui, o layout foi fatiado em uma, duas, três, quatro partes. Aí essa parte de cima aqui é um container, que é uma tag div do header, certo? Do cabeçalho. E dentro desse container você tem outras divs, que você pode colocar aqui alguns links, uma navegação, certo? Aí aqui na lateral esquerda você tem aqui uma categoria, ó, né, que você pode colocar outras divs lá dentro. Então você vai estar organizando a estrutura do seu site com a tag div, tá bom? E aqui hoje nós vamos aplicar esse layout aqui padrão, básico mesmo, só para você estar identificando como trabalhar com a div. Que seria uma div para o cabeçalho, uma para a navegação, que é bem parecido com o anterior, né, com o exemplo anterior. Uma main, que seria o conteúdo principal, a side, um conteúdo na lateral ali, que pode ser links importantes, e um footer, que seria o rodapé. Então, para a gente criar esse exemplo aqui na prática com HTML, nós vamos utilizar o Visual Studio Code, certo? Aí você vai vir aqui, ó, New File, criar um arquivo, salvar como, arquivo, salvar como. Vou colocar na trabalho mesmo, o nome do documento vai ser aula div.html. Salvar. Ele já ficou com o símbolo aqui, ó, do HTML. Vou digitar aqui HTML, ele já vem aqui, ele já acha para você o HTML5. Ele já criou a estrutura aqui quando eu cliquei, ó.
a estrutura básica do HTML, né, que seria abre a tag HTML, fecha, abre o cabeçalho, né, abre o head, abre o body aqui, onde que terá todo o nosso conteúdo. Então, primeira coisa, eu vou alterar o title aqui, ó. Aula div. Beleza, alterei meu title. Dentro do body que terá todos os conteúdos. Então, dentro do body eu vou criar minha primeira tag div, certo? Essa tag div terá o meu header, meu cabeçalho, de acordo com aquele desenho. Vou até abrir aquele desenho novamente aqui. Vamos criar esse layout. Então, o primeiro é o header, que seria essa parte de cima. Eu já vou colocar aqui, ó, um ID para essa div, um ID que vai ser cabecalho, né? Header significa cabeçalho. A próxima div que eu vou criar aqui será a div do nav. Div nav ID menu, certo? O nav é o menu de navegação. A próxima div aqui abaixo, div, eu vou criar o main ID conteúdo ou principal. Vou colocar aqui, ó, principal. Main significa conteúdo principal. Você pode criar um ID conteúdo, um ID principal. Próxima div aqui, aside. Div, vou colocar o ID lado. Aqui será o aside. Aqui o main, certo? E o footer por último. Vamos criar aqui div footer ID rodapé. Você pode colocar o nome que você quiser aí, tá bom? Footer, salva. Então, ó, esse documento que está aqui na área de trabalho, ó, aula div HTML, ficou desse jeito. Criamos várias divs aqui, ó. A div ela tem um display block, ou seja, ela ocupa um bloco inteiro a cada div que você coloca na página. É isso que nós vamos mexer agora. Então, para a gente visualizar melhor essas divs aqui, nós vamos fazer. Vamos vir aqui, né, no nosso... Já criamos a estrutura do HTML, beleza? E vamos, dentro da tag head, nós vamos criar uma tag style, certo? Seria o estilo, né, o CSS dessa página aqui. E aqui dentro do style eu já vou chamar esse cabeçalho. Como que eu faço? Hashtag cabeçalho. Cabecalho, beleza? E aqui eu vou colocar, ó, altura 150 pixels, certo? Vou colocar um background color. Background color. Qual que é a cor lá da nossa div? Ó, laranja. Então, em inglês, orange. Salva. Vamos ver aqui. Olha lá. Já criou uma tag div laranja com 150 pixels de altura. Agora vamos aqui nessa abaixo, na nave. A nave é verde. Aqui, ó, verde. Então, qual que é o ID da minha nave? Aqui, ó, div ID menu. O conteúdo que está aqui dentro é o nave, certo? Então aqui, ó, aí, hashtag menu, eu estou chamando a div que tem o ID menu. Nela eu vou colocar uma altura, um height de 300 pixels, só para vocês enxergarem, e um background color de green. Vamos colocar esse green yellow aqui que é mais parecido, vamos ver. Opa. Só que agora, ó, ele ficou toda, né? Pegou todo o conteúdo ali e pintou de verde. Por quê? Porque por padrão a div ela ocupa um bloco inteiro, que seria uma div abaixo da outra. Essa div aqui
né? Tem essa div abaixo, que tem essa div abaixo. Então o HTML está apresentando na sequência, certo? O que eu vou fazer? Por padrão também, a div ela tem uma largura de 100%. Ó, eu vou ter que definir o width dela aqui. Vamos colocar aqui, ó, do 300 pixels também. 300 pixels. O que vai acontecer? Olha só. Ele diminuiu. Deixa eu ver aqui se eu estou no 100%. Aqui, ó, 100%. Eu tenho essa div aqui, header, ela tá com 100% de largura. Ela tá com padrão. Eu não coloquei a width aqui, ó, no cabeçalho. Porém, eu tive que colocar aqui no menu a largura, porque se eu deixar por padrão, ele vai ocupar 100%. Então eu tenho que limitar a minha largura aqui de 300 pixels, beleza? Ó. Agora próximo seria a main. O main é o nosso principal, o nosso conteúdo principal. Vou copiar aqui. Então eu vou chamar dentro do style hashtag principal. Qual que é a cor dele? Essa corzinha bege aqui. Então vamos lá. Altura. Uma coisa aqui que a gente tem que ver que a altura deles são o mesmo, né? Vou aumentar aqui a altura desse para 500. Deixar esse aqui com a altura de 500 também. Opa, eu mexi na largura, na altura. 300 e 500 aqui, ó. Altura de 500 pixels. Certo? E width, largura de, vamos colocar 800 pixels, vamos ver. Opa, deu um erro. Ele aumentou aqui, ó, já mexeu na estrutura, mas não mudou de cor, porque eu não coloquei o background color. Background color, vamos colocar um white smoke, vamos ver se vai dar diferença aqui. Deu, mas eu quero um cinza mais escuro. Light gray, vamos ver se tem. Light gray. Salva, volta. Aqui, ó, isso aqui. Só que agora ela ficou abaixo. Aí é o seguinte, a gente tem um esqueminha aqui para fazer esse layout que chama flutuação. Essa div está ocupando um bloco inteiro, está ocupando daqui até no final da página. Então, como que eu vou ocupar só essa área da esquerda aqui? O que eu vou fazer com essa div aqui, ó, menu, a nave. Flutuar, vamos pegar o nave aqui, ó, float, flutue à esquerda, float left. Aí, o que acontece? Ele está flutuando aqui à esquerda e essa div pode ocupar esse espaço aqui, preencher esse espaço, certo? Beleza, essa daqui está com width de 800 pixels e altura de 500, as duas, beleza. Agora falta a side, que seria a div abaixo, a div do lado. Vamos colocar a mesma altura, certo? Mesma altura, Ctrl V, 500 pixels, width de 300 pixels e um background color, que cor que é? Azul. Vou colocar um light blue aqui. Vamos ver esse aqui, ó, light green. Aqui, ó, ele ficou aqui para baixo, que é o mesmo esquema, ó. Agora o que acontece? Essa div main está ocupando o bloco inteiro. E eu preciso que esse aside fique aqui, ó. Então essa div tem que flutuar para a esquerda. Então vamos lá, float left na div principal aqui. Ctrl V. Salva, volta. Opa! Aí o que acontece?
o HTML organizou ela bonitinho, porém o aside, ó, ficou perdido aqui, ele também tem que flutuar, só que ele vai flutuar para a direita, float right, para esse lado aqui, ó, que está em branco. Vamos lá, salva, float, lado float right. Aqui, ó, flutuou. Porém, a gente tem a div footer aqui que veio parar aqui no meio, ó, perdida, porque a gente não mexeu nela ainda, certo? E o que acontece? Olha só, a div footer, a gente não mexeu nela. Então vamos colocar aqui, a div footer é a rodapé, ó, ID rodapé, rodapé. Vamos colocar uma altura de 100 pixels, largura 100% deixa, beleza. Um background color, que cor que é? Rosa. Rosa em inglês, background color pink. Certo? Vamos ver. F5. Eita, ela continua aqui ainda. Por quê? Ela tá, essa daqui tá flutuando, essa também, e essa daqui ela tem que aparecer aqui abaixo. Então eu tenho que tirar a configuração de flutuação dela, limpar, porque ela não está flutuando. As que estão flutuando, essas acima, ela está apresentando lá atrás do conteúdo. Na verdade, ela está do começo até o fim aqui, ó, por trás dessas que estão flutuando na frente dela. Então, aqui a gente coloca aqui, ó, clear buff, tire a flutuação dos dois lados dela. Aí ela veio aqui para baixo, ó. Beleza? Essa daqui está flutuando para a direita, então ele está indo até o fim lá, ó. Porém, e tem espaço para lá. Ela tem que flutuar aqui à esquerda. Vamos colocar lá left. Left. Volta aqui. Aí, beleza. Agora ele colou aqui do lado, tá flutuando para a esquerda, porque ainda tem espaço aqui. Aí é o seguinte, ó. Vamos ver como que tá o nosso conteúdo lá. Isso aqui tem que ficar centralizado. Aí a gente pode diminuir um pouco essas duas divs, a footer e a header, certo? Antes disso a gente vai aumentar a fonte do footer header. Vamos lá, dentro do body, chama o body. Vamos colocar um fonte, ó, fonte family, Arial. Aí fonte size, vamos colocar 16 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, aumentou, mas não tanto, né? Vou aumentar mais, 22 pixels. Aí, beleza. Agora para dar uma melhorada nesse layout aqui, porque ficou com esse espaço, né? Vamos tirar uma porcentagem daquela div, dessa de cima aqui. Cabeçalho, width, 90%. Vamos ver o que vai acontecer ali. Ficou muito. 95%, vamos ver. Tá bom assim. Aí eu vou pegar esse width do mesma coisa e vou jogar lá no rodapé. Cadê o rodapé? Aqui. Ctrl V, salva, volta. Aí, beleza. Só que mesmo assim, ó, não tá 100%. O que eu vou fazer agora? Todo esse site aqui, nós vamos colocar ele bem centralizado no meio da tela. Então, como que a gente faz? Tem a propriedade margem. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui também, antes, em tudo, eu vou mandar o margem 0 e o padding 0. Esse asterisco, margem padding 0, acontece isso aqui na página, ó. F5. Ele colou a página no navegador ali, ó, a margem de cima e de baixo. O que eu vou fazer agora? Vamos centralizar essas divs aqui, ó. Na div cabeçalho, ela está ocupando 95% da minha tela, porém eu quero que essa diferença aqui na lateral direita fique igual nos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. Então eu vou colocar assim, ó,
cabeçalho, margem 0 nas 0 em cima e embaixo e alto nas laterais. Ó, salva, volta. Já centralizou aqui, ó. Porém, tem que fazer isso nas outras. Vamos fazer primeiro no rodapé. Margem 0 alto, vamos ver. Fechou. Menu. Margem left. 50 pixels. Só para ver um rolê aqui. É, 50 pixels. Mais ou menos isso. Agora tem que afastar, né? Ó. Então vamos afastar aqui. O menu, margem top. Margem top. Eu quero 10 pixels. Salva, volta. Beleza, só pegar esses 10 pixels aqui e joga para o principal e para o lado. Salva, volta. Vamos ver? Aí, começou a tomar forma, hein, galera? É mais ou menos isso, é só para entender esse conceito da div. Por exemplo, ó, essa main tem que ficar afastada da nave aqui, tá vendo que tem um espaço aqui no meio? Então vamos lá, na main. Cadê a main? Main é a principal. Principal, ó, margem do topo, daqui do topo ela tá 10 pixels. Se eu tirar esse aqui, só ela volta, ó, Ctrl C. Ó, então eu quero do topo e da margem left. E da esquerda, olha só. Tá vendo, ó? E agora o aside também é o mesmo esquema. Só tirar aqui 10 pixels para colocar pro outro lado aqui, ó. Mais 10 pixels. Margem left. Left. Dessa esquerda aqui, eu quero que ele esteja 10 pixels para lá. Salva, volta. Aí, galera. Ficou mais ou menos assim o nosso primeiro layout, tá bom? E depois a gente continua na próxima aula com a aula prática, que nós vamos fazer essa organização aqui, ó. Nós vamos criar um formulário. Vai ter o layout, né? Vai ter o layout da esquerda, direita, cabeçalho, rodapé e um formulário no meio. Beleza? Então é isso. Até mais, galera. Valeu!